Parte do seu lado lunar revela uma certa compulsividade e obsessão com o conceptualmente correto e a consistência. Poderia ser apenas um traço profissional, mas a verdade é que assume proporções nunca vistas e invade todo e qualquer espectro da sua vida, qual raiz incontrolável. Nem tudo é negativo, no entanto. Esta obsessão é responsável por uma parte significativa do sucesso profissional da Anitta, assegurando que a autenticidade não é apenas uma palavra que está na moda e que as suas marcas e negócios são credíveis, de confiança e consistentes com os seus valores e princípios. Tudo começa com o propósito, a alma de cada marca ou negócio, o papel que assume e o impacto que gera. Somos animais sociais e, tal como nós, também as marcas, os produtos, os serviços com que nos cruzamos no dia-a-dia. With great power comes great responsibility, e esse é um facto que as marcas e os negócios não podem ignorar. Olá, Ellie! Olá, Billy! Esta semana temos aqui um tema muito interessante, quer dizer, achamos nós. Vamos ver. Se nós achamos, claramente é. Claro. Que é o que é que está, ou o propósito que cada negócio tem. O propósito, e eu gostei da forma como tu falaste na alma do negócio, dado que isso é um trocadilho com o segredo, mas agora é exatamente o contrário, a transparência é a alma do negócio. Exatamente. Eu acho que tem sido exposto, tem sido forçada uma certa exposição neste período de transição geracional, em que se fala mais das características das novas gerações e de alguns traços, algumas das convicções e das exigências que acabam por ter, e que eu acho que levantam um tema que, na verdade, não é assim tão novo quanto isso, pelo menos na minha opinião, mas que obriga agora a uma discussão interessante e a uma atenção redobrada por parte de empresas e de negócios e de marcas, porque a verdade é que se está sob um escrutínio constante, não é? Implacável quase. Sim, e o que eu acho que é mais interessante nisto é que as redes sociais têm um papel também fundamental neste novo perfil de negócios, porque não se trata só de passar uma mensagem, trata-se também, primeiro passas a mensagem, mas ficas muito exposto aos olhares de muitas pessoas e aos discursos de muitas pessoas, porque de que é que te serve deixares uma reclamação no livro de reclamações? Faz a reclamação no mural do Facebook da marca e o efeito é incrivelmente mais rápido. Sim, a todos os níveis. E põe à prova. Eu acho que a questão também passa por aí, porque deixa de ser tudo tratado em processos quase anónimos, não é? Em processos muito, muito escondidos ou muito por trás das cortinas, e passa a ser tudo preto no branco, disponível para qualquer pessoa que siga ou que não siga ou que resolva partilhar. E, portanto, há uma exigência de consistência muito maior e há um poder, um potencial tremendo de qualquer reação, de qualquer ação e de qualquer reação que uma marca tenha, porque tudo pode ser interpretado tudo é interpretado normalmente de uma forma subjetiva, mas depois é quase com o potencial de criar um fogo incontrolável devido ao poder que as redes sociais nos dão, não é? Enquanto consumidores também. Já diz o ditado, não é? Que é mais fácil apanhar um mentiroso do que um coxo. É muito difícil seres consistente se realmente não acreditares. Se não for verdadeiro, não é? Se não for autêntico. Se não for uma coisa sentida, vivida, de forma absolutamente coerente. Sim. E eu acho que isso é particularmente difícil quando tu estás a falar de empresas. Portanto, uma coisa és tu enquanto ser individual, mas quando tu estás a passar o caráter de uma marca, os valores de uma marca ou de um negócio a um grupo de pessoas que, por definição, vai ser completamente diferente e vão ser todas diferentes umas das outras, é difícil, não é? Que toda a gente se alinhe pelos mesmos princípios que tu. Portanto, que princípios é que vais escolher? Sim, porque isto passa por vários níveis. A questão do propósito, muito ligada aos valores e aos princípios das marcas e das empresas, não são simplesmente uma frase bonita
que se escreve. Tem a ver com a essência, tem a ver com o que são os alicerces da marca, os alicerces da empresa, mas depois como dizias, têm de ser espelhados nos produtos, nos serviços, nas pessoas que lá trabalham e já num nível seguinte também nos vários stakeholders com quem interage, não é? Vai muito para além e por isso também muito difícil de controlar. Tem de ser autêntico, tem de ser algo sentido, como dizias, tem de ser algo que vem do âmago. Não pode ser algo que alguém no departamento de marketing resolve criar um conceito bonito ou uma descrição que é inspiradora, porque depois tem mesmo de ser ativado e obriga-te a isso, a estar sempre em xeque, porque tudo o que tu fazes tem de ser consistente com isso, tem de trazer à vida esses teus valores, esses teus princípios, esse teu propósito. Eu lembro quando entrei na Procter e uma das primeiras interações com a Procter foi um vídeo interno que transmitia isso, que transmitia o propósito da empresa. E eu lembro-me de sentir uma identificação. Eu acho, quer dizer, se for a minha carteira, ainda encontro lá um livrinho com os princípios e os valores e o propósito, que na altura me tocaram bastante e achei que ao longo do tempo também fui sentindo isso, porque era algo que realmente tinha de estar presente, tinha de fazer parte, não era só um quadro onde tudo estava escrito, mas era algo que na verdade depois tinha de transparecer, tinha de se tornar realidade com cada uma das ações, com cada um dos produtos, com cada uma das marcas que faziam parte do universo da Procter e a se pensar em improving consumers' lives, que até pode ser bastante genérico, mas tendo esse princípio por detrás, a verdade é que dá um fio condutor. Eu acho que ajuda também depois na tomada de decisões que tu tens de fazer e perceber se o que estás a fazer é certo ou errado. E depois teres essa ligação já mais genuína ou essa identificação com os teus consumidores, com os teus potenciais consumidores também. Tu lembras-te assim de alguma marca que tu como consumidora tenhas adotado por causa destes princípios ou de um princípio qualquer que te tenha realmente apaixonado e que tenhas visto que sim, que a marca seguia e vestia a camisola? E da mesma forma, ou de forma inversa, uma marca que tenhas abandonado ou que tenhas rejeitado por sentires que não era transparente? Sim, as duas coisas. Eu acho que estou a tentar lembrar-me quais. Eu não tenho presente assim uma marca que eu diga, pá, esta marca eu comecei a usar exatamente por causa disto. Acho que progressivamente fui desenvolvendo alguma consciência relativamente a questões de sustentabilidade aos vários níveis, questões de ética, sem dúvida, e de ter algum sentimento de confiança ou desconfiança, de medir a confiança e a desconfiança das marcas também com base nesses parâmetros. E isto tem evoluído, eu acho que me tem tornado se calhar um bocadinho mais radical na forma como julgo as marcas, por causa desta consciência crescente. Há hábitos ou há marcas que provavelmente deixei de comprar ou de usar ou de consumir exatamente porque senti que não eram verdadeiras, ou seja, que não eram consistentes ou que de alguma forma prejudicavam o ambiente ou a sociedade ou exploravam a sociedade. Acho que estou mais consciente, sem dúvida, e vou mais à procura. Ou seja, quando me deparo com uma marca, tenho mais cuidado em perceber qual é que é a sua origem, qual é que é a sua filosofia, qual é o impacto que tem. Depois vês isso, há marcas que têm feito um trabalho de tentar no seu conteúdo ser mais ativas, politicamente ativas ou socialmente ativas, e tu vês algumas com que funciona e outras com que não funciona, não é? E vês, por exemplo, o caso da Nike, que tenham tido cada vez mais
posições socialmente controversas ou politicamente controversas, mas que a verdade é que fazem parte da forma de estar da marca, da essência da marca. Ou pensas numa marca como a Dove, que também tem um posicionamento desde a sua origem, desde que foi criada, também muito de empowerment e celebração da beleza, tentando desconstruir alguns dos estereótipos que se foram instalando. Eu acho que acabo por ter essa maior consciência e gerindo as marcas que vou seguindo ou comprando ou usando mais por esses parâmetros. Eu tenho uma ligeira, para não dizer enorme, embirração com todas as marcas e produtos e linhas de produtos que se vendem como sendo super ecológicos e depois tu vais ver a lista dos ingredientes, por exemplo. Só a lista dos ingredientes é um ótimo sítio para... Starting point, não é? Exato, exato. Vais ver a lista dos ingredientes e é só coisas químicas e químicos que, não é que eu saiba a lista dos químicos maus todos de cor, mas que eu vou reconhecendo como químicos potencialmente perigosos. E isso deixa-me doente. Deixa-me doente porque alguém que não tenha o cuidado de ir ler a lista dos ingredientes pensa que está a fazer uma grande compra, que está a pôr o dinheiro no sítio certo. E isso é uma coisa que me põe doente mesmo. Da mesma forma, tudo o que seja produto alimentar, que seja vendido também como sendo mais saudável e ecológico e não sei o quê, e depois tu vais ver e tem o óleo de palma que vem da Indonésia e que tu não sabes, não é? Mas que tem o óleo de palma, que não sei o quê, e ficas assim a pensar, bem, isto até era uma coisa boa, e era tão bom que fosse verdade, mas depois na verdade não dá para pôres ou quer dizer, se tu não fores ler, se calhar pões e estás convencido que estás a fazer uma coisa boa, mas depois não. E é curioso porque em relação, por exemplo, aos produtos nocivos, existe, pelo menos nos Estados Unidos, existem alguns sites onde tu colocas o nome do produto e ele te dá uma lista portanto, uma avaliação do produto, de qual, portanto, A pegada ecológica que tem. Eu não sei se chega à pegada ecológica, mas fala-te dos ingredientes do produto, se são naturais, se não são naturais, portanto, ele tem uma pontuação e depois põe verde para ok, tudo bem, amarelo para potencialmente perigosos e vermelho quando são produtos, ingredientes que já se sabe que estão associados a uma maior irritabilidade, potenciais cancros. Eu agora não me lembro de cor, mas vou pesquisar para depois colocar nas show notes. Okay. Isso é um dos temas, mas as marcas com propósito vão muito mais longe, quer dizer, eu diria que esta parte já devia estar completamente assumida e ultrapassada. Mas não é assim. Sim, os básicos ainda deixam muito a desejar, porque a verdade é que também tem sido um tema que está na moda. Portanto, se calhar aqui há um pouco um force fit ou um forçar da mensagem e dos conteúdos para tentar passar essa imagem e tentar tornar-se mais relevante face a estas exigências novas e à nova era da economia, da comunicação, esta forma de exposição a que estão expostos. Mas a verdade é que por outro lado, também já tens exemplos de passos muito maiores, não é? E marcas que na sua origem têm esta consciência e têm este propósito que depois o refletem muito para além do seu produto e têm um impacto a nível social e um impacto a nível ambiental, por exemplo, de uma forma muito mais ativa e não simplesmente passiva. Ou seja, para mim também é um bocadinho a evolução ou o próximo passo do que era a responsabilidade social, não é? É verdade que as marcas e as empresas são atores com bastante poder e, portanto, põem esse poder ao serviço da sociedade e da humanidade no
no fim de tudo. Também porque há uma maior exigência, não é? E há uma maior consciência de que esse deve ser o papel delas. E daí falarmos com o poder vem também uma maior responsabilidade. E é isso que acabam por poder assumir e ter de assumir e ter de pôr em prática, essencialmente. É engraçado porque estávamos aqui e estamos a falar sobretudo de negócios e marcas, e eu estava a pensar na primeira-ministra da Nova Zelândia, de quem sou mega fã. Deixo já aqui o disclaimer. Sou Não és a única. Mega fã. Eu, se pudesse, votava nela. Só para deixar claro. Vamos trazer uns clones para Sim, cá. por favor. Precisamos. Sim, por favor. O que é engraçado, e porque é que me lembrei dela? Porque há bocado estava a ler uma notícia na BBC em que se falava dela ter respondido à carta de uma menina de não sei quantos anos que falava nisto, naquilo e naquilo outro, e na notícia também se falava de uma outra carta a quem ela respondeu, uma outra menina, acho que de 8 anos, em que, no seguimento dos ataques às mesquitas na Nova Zelândia, que escreveu uma carta a dizer que achava e que defendia que deveria ser introduzida a legislação para banir as armas maiores, mais perigosas. Não sei exatamente como é que ela descrevia. E então a mãe dessa menina publicou no Twitter uma resposta que recebeu do gabinete da primeira-ministra. Eu nunca sei se dizer da primeiro-ministro, da primeira-ministra, mas se calhar vou aqui instituir que é da primeira-ministra e acabou-se. Go for it. E que, pronto, para além da carta ser linda, fofinha e não sei o que, ela adicionou uma nota escrita, manual, mesmo com a letra dela, quer dizer que imagino que seja, não é? Que é amoroso. Eu olhei para aquilo e li aquela carta e não posso negar que deitei uma lagrimita ou outra. Mas o que eu acho mais interessante é que ela escreveu à menina de 18 anos, como escreveu à outra que queria que ela estudasse os dragões e não sei o quê, a primeira, também escreveu, e na sequência dos ataques, ela foi, a primeira reação, uma das primeiras reações foi dizer que nós vamos mudar a legislação em relação às armas na Nova Zelândia. E mudou. Sim. Ou seja, em pouco tempo a legislação mudou, o pacote foi aprovado e está... Quer dizer, ela disse e fez isto em plano nacional, como diz e faz no plano de responder às meninas de 8 anos que lhe escrevem cartas. Portanto, não, se calhar daqui a uns anos a gente olha para trás e pensa, ai que ingênuos que éramos a acreditar nestas coisas todas, mas neste momento eu não consigo ver um maior exemplo de coerência do que esta fantástica primeira-ministra. E adorava não só políticos, mas que fosse um exemplo para tudo, para os negócios, como são feitos, para as pessoas, como agem no dia a dia. É maravilhosa. Sim, a verdade é refrescante porque infelizmente não temos muitos exemplos assim. Eu lembro-me quando andava na faculdade e comecei a despertar mais para questões de ativismo e para associativismo, que eu, na altura, já há muitos anos, eu fiquei em choque porque este ano faz 20 anos que entrei. Foi tipo na semana... Foi há 2 semanas, mais ou menos. Falava-se, eu fazia parte da IASEC, que era uma associação internacional de estudantes. E lembro-me, não é? Primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade, e falávamos de role models e change agents. E o facto de sermos dirigentes associativos trazia uma responsabilidade acrescida enquanto agentes da mudança. E é verdade que tu não vês isso. Ou seja, eu pelo menos não vejo muitos líderes que inspirem isso. E depois, por contraponto, estes exemplos acabam por ser extremamente refrescantes e inspiradores porque são isso, não é? São o exemplo de líder que nós gostaríamos de ver mais e em posições como esta, essencialmente, em que
São consistentes, têm valores, têm princípios, têm um propósito, têm uma visão, têm uma estratégia, mas não fica no ar, não é só fogo de vista. Realmente depois, quando chega o momento da verdade, fazem acontecer nessa forma consistente e em linha com o seu propósito. Aqui há uns tempos, por falarmos em coerência e em produtos que se fazem passar por algo que não são, eu ainda vivia no Panamá, portanto foi antes de 2013, comprei um livro que era, não sei como é que se chamava exatamente, já não me recordo, mas eu vou pesquisar e também vou pôr nas show notes. Basicamente o que é uma compilação de uma coluna que esta rapariga escrevia num jornal, acho que no Canadá. Portanto, ela falava muito dessa questão do greenwashing e uma secção do livro, na qual eu nunca tinha pensado, era como investir na bolsa de forma ecológica. E aqui vai fechar um bocadinho com a história dos negócios e o seu perfil e a sua missão. Portanto, o que ela dizia era, na altura de escolheres os fundos em que vais investir, investiga um bocadinho sobre o perfil das empresas para perceber se estás a pôr os teus dólares numa coisa que só aumenta a pegada ecológica ou se é numa coisa que está realmente com um propósito e com uma missão de prolongar o período de vida saudável do planeta. Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente onde tu pões os teus dólares ou os teus euros, onde pões o teu dinheiro, é quase uma forma de voto diário naquilo em que tu acreditas. Sim, faz sentido. Sim, e permeias ou não a conduta, não é? E a forma de atuação. Há bocado estavas a falar na Nike, eu pessoalmente também gosto muito da Nike, mas às vezes pergunto-me, eles já cresceram tanto que eu acho que mesmo fazendo algumas coisas bem, é muito difícil fazer tudo bem, não achas? É muito difícil fazer tudo bem, obviamente. Hein? Tanto porque há muito que deixou de estar sob o controle deles também. Tu tens de viver não só com o que tu crias, mas também cada um dos teus consumidores. Cada um dos teus consumidores torna-se embaixador da marca, para o bem e para o mal. E, portanto, há conteúdo que já fugiu do controle já fugiu do controle das marcas. Mas depois também há outros fatores, não é? Quer dizer, o facto de tu teres de te reinventar também para fazer face a uma série de exigências deste mundo tão veloz, obriga a que às vezes estás nesta correria e nem sempre pensas tudo ou medes tudo, não é? E portanto acho também difícil manter alguma da coerência, às vezes nem sempre, às vezes há alguns faux pas. Eu estava aqui a lembrar-me, por exemplo, da história da Nike com o Colin Kaepernick. Sim. Que é aquele jogador de futebol americano que decidiu que não ia pôr-se de pé para o hino nacional e em forma de protesto ajoelha-se. Se ajoelhava. Sim. O que para algumas pessoas deixa-as completamente irritadas mas eu até acho que ajoelhar é um sinal maior de respeito e de submissão. Mas vá. Right. Eu acho que ele, entretanto, foi despedido. Mas a Nike usa-o um bocado como bandeira a ele e acho que a outros atletas, mas este aqui é o nome que eu recordo. Principal, sim. E eu acho interessante, acho engraçado. Obviamente que depois temos que ver tudo o resto por trás, não é? É assim, foi uma jogada completamente arriscada, tendo em conta que é extremamente controverso. Eles foram pegar exatamente em alguém que estava a gerar polaridade em termos de reações da sociedade. E, portanto, ao assumir um lado, não é? Ao tomar posição por um dos lados, arrisca-se a alienar todo o outro lado, não é? E a gerar ainda mais controvérsia, tendo em conta que estás a falar de um gigante que pôs bastante dinheiro por trás da campanha. Mas, não é? Vendo depois os resultados, a verdade é que aquilo teve um impacto bastante positivo em termos do lucro deles, não é? Ou pelo menos dos resultados que comunicaram. E é consistente, mais uma vez, ou seja, não vai contra, ou não é nada de novo. Tu tens muitas marcas que, infelizmente,
se calhar ainda não sabem muito bem como gerir isto, mas que vão tomando certas posições e vão tentando gerar conteúdo e diálogo em temas onde não têm essa autoridade. Enquanto como a Nike, para o bem e para o mal, tem-nos habituado a essas posições mais assertivas, digamos assim. Já a Lady Gaga dizia que se não tens críticos é porque não fizeste nada de especial. Ou seja, se não tens críticos, a tua mensagem é assim completamente blé. Banal e genérica. Sim, sem sabor, insonsa. Portanto, isso também é interessante e a verdade, aquilo que tu estavas a dizer, na medida em que quando eles adotam e decidem colaborar com o Colin Kaepernick, estão a alienar todas as outras pessoas. Mas isso também é uma forma de limpeza da sua base de dados. Separar o trigo do joio, não é? Porque, por exemplo, isto falava-se muito nas minhas aulas de marketing com os grupos de cursos de negócios, que às tantas tu tens uma mailing list enorme, grande, tens imensa gente e estás a pagar para enviar e-mails a imensa gente, mas depois são pessoas que já não estão interessadas ou que já não fazem parte do teu público-alvo e tu precisas de limpar. Pessoas que não abrem os teus e-mails, mas também não cancelam a sua subscrição. E tu estás a pagar para enviar e para contactar essas pessoas. E no fundo, eram pessoas, por exemplo, havia um exemplo que era dado em que uma das pessoas que mandava a newsletter convidava mesmo as pessoas, olha, se já não estás interessado, eu agradeço imenso que tu canceles a tua subscrição, porque me vai ajudar, a ti vais ter a caixa de correio mais limpa e a mim vai-me ajudar a ter a minha mailing list mais interessada, mais coesa. E realmente aquilo parecia completamente assustador. Mas aqui, quando a Nike se associa ao Colin Kaepernick, também de alguma forma diz a todas as outras pessoas que acham que isto é absolutamente indignante. É assim que se diz? Creio que sim. Sorry. Não sei. Eu também. Bom, que é fonte de indignação. Também estão, ok, vocês não querem continuar aqui, ótimo, porque nós agora queremos nos associar a este tipo de mensagem, é isto que nós queremos fazer. Por exemplo, a Coca-Cola, que tem um produto que, enfim, a sua composição, os seus ingredientes são no mínimo discutíveis, mas se a gente for a ver, e é uma marca já muito grande, com um lastro importante da sua história, é uma marca que sistematicamente continua a inovar na comunicação, a inovar nas parcerias que faz. E isso, para mim, enfim, eu por acaso não gosto de sabor da Coca-Cola e não compro Coca-Cola, mas sempre que sai uma publicidade nova da Coca-Cola, eu gosto de ver. Sim, mas estamos a falar, eu acho que, voltando para o nosso universo de empreendedorismo, eu acho que esta discussão acaba por ser bastante interessante para quem está a começar ou tem um projeto que controla na sua essência. Quando nós pensamos nos nossos projetos ou alguém que está a começar um projeto empreendedor, tem esse papel, eu diria que facilitado, no sentido em que pode controlar a 100% ou quase a 100% a definição e depois a ativação do seu propósito. E é algo que empresas grandes ou marcas já estabelecidas têm um papel mais dificultado, mais complexo, por fatores que não estão 100% sob o seu controle. E aqui é interessante também perceber se nesta vaga de empreendedorismo e de novos negócios, se existe já, ou se já se vê refletida esta preocupação, esta consciência sobre o papel maior que as empresas, que os negócios, que as marcas devem ter. Se isso é uma preocupação desde o início, porque muitas das vezes os projetos empreendedores têm uma ligação, uma identificação muito grande com a pessoa que os cria, não é? Quase uma simbiose. Mas depois conseguir conjugar essa parte com a necessidade de fazer crescer e de ganhar escala,
É também uma parte do processo que acaba por ganhar uma dimensão interessante e dificultar um bocadinho aqui o trabalho, mas pergunto-me se isso já está assim tão presente, não é? Se está instituído, se é uma daquelas coisas que quando alguém começa agora a criar o seu projeto, se é uma preocupação principal. Eu acho que começa a ser por dois exemplos ilustrativos que eu vou aqui apresentar. Por um lado, existe uma empresa que faz certificações, é a B Corp, certificações em B Corp, e que é exatamente sobre isso. Os parâmetros de avaliação das empresas portanto, recaem não só sobre a sua saúde financeira, mas também sobre os seus princípios e sobre a forma como colocam em funcionamento, como é que executam. Portanto, tem uma série de parâmetros que são super interessantes e é muito engraçado ler. Tem até uma ferramenta gratuita para as empresas que se queiram candidatar, para fazerem uma avaliação base, para ver que coisas é que podem melhorar antes de pedir a certificação. E eu vou pôr isso também nas show notes. Isto era o primeiro exemplo. O segundo exemplo é, se calhar, enfim, não é propriamente científico, mas é mais daquilo que eu tenho acompanhado no Instagram, essa plataforma que nos dá tantos dados, tanta estatística absolutamente controlada. Mas não sei se tens acompanhado, existe uma hashtag que é Fashion Revolution. Não. E que é precisamente sobre isso. Portanto, questionar quem é que fez as tuas roupas, em que circunstâncias, em que condições, quais são os materiais. Depois aparece uma série de indie designers de moda que colocam os seus princípios e a sua missão e tudo muito de forma muito transparente e muito visível. Obviamente que são negócios mais pequenos, que vão crescendo, mas, por exemplo, desde a pessoa, cujo nome já não recordo, que fazia as suas guidelines para as produções fotográficas. As produções fotográficas têm que ter modelos que sejam representativos da população, ou seja, de diferentes cores, têm que ter modelos que são pagos, toda a gente tem que ser paga, não há aqui trabalho voluntário. Isso é um dos casos. Outro caso, por exemplo, por acaso é uma pessoa que eu conheci pessoalmente, que usa para fazer as suas coleções, ela desenha os protótipos, eu não sei quem é que executa depois os exemplares que são vendidos. Isso, não me recordo, mas não me recordo mesmo. Mas ela, por exemplo, diz que nem sempre usa algodão de origem bio, mas usa os desperdícios de fábrica de outras coleções. Okay. Na verdade, acaba por ser melhor do que bio, porque não está a deitar aquilo fora. E depois essa mesma pessoa fazer uma reflexão sobre de que forma é que há marcas que estão a fazer greenwashing, outra vez. Por exemplo, da H&M, que tem aquela hashtag EcoConscious ou Conscious Collection. Sim. Pronto, e ela dizia, sim, se calhar até as fibras são de origem orgânica e naturais e não sei o quê, mas quem é que está a fazer aquelas roupas? Quanto é que pagam a essas pessoas? Essas pessoas recebem um salário que lhes permite viver no país onde vivem. Essas pessoas têm condições de trabalho. E eu acho que são tudo questões super válidas. Mesmo assim, não retiram o valor de uma marca com o tamanho da H&M é que basta a H&M, com a sua dimensão enorme, basta fazer uma pequena alteração no seu processo e no seu fluxo de trabalho e de produção, que isso tem uma repercussão enorme. E, portanto, eu acho de louvar. E acho que também temos que ter sentido crítico para perceber se aquilo também é greenwashing ou se é realmente uma mudança objetiva no sentido que desejamos. Tu, quando descobriste que essa marca que tu tanto gostavas e que de repente não se alinha com os teus propósitos, o que é que fizeste? Pois, deixas de... Duas coisas. Uma, o sentimento de estar defraudado, não é? De ser defraudado. E, portanto,
desligar, não seguir a marca. E depois, dependendo do produto, deixar de comprar ou deixar de usar. It's how radical it is. Porque depois há aquela, não é? Tu sabes, tornas-te consciente a partir do momento em que sabes que há um produto que não encaras de forma positiva, que achas que está de alguma forma a ter algum impacto negativo no mundo, no ambiente, no que seja, deixas de te sentir confortável em usar. Não é? O produto começa a cheirar mal. Exatamente. De forma insuportável, não é? E, portanto, há esse desligar. E depois há o efeito secundário que é leva-te à procura de alternativas. E eu acho que isso também é um processo positivo. Naturalmente tornas-te mais consciente, quer dizer, há uma série de newsletters que eu vou recebendo agora, ou há uma série de movimentos e de marcas que vou seguindo que me foram aparecendo num processo de procura de alternativas ou mais saudáveis ou mais sustentáveis, e depois há um efeito crescente aí, um efeito de espiral, porque depois também já não há um passo atrás. Eu acho que é como no açúcar, quando tu te habituas de comer comida super doce, quando te habituas depois é super enjoativo. Exato. E ficas a sentir-te com dores de barriga durante 2 semanas, praticamente. Sim, e quando não são dores de barriga reais, são psicológicas, porque tudo aquilo te faz sentir super mal, o mesmo com o sal, o mesmo com tudo, não é? E Sim. eu acho sobretudo que isso é uma coisa muito positiva, porque só mostra que nós vamos conseguir adaptar-nos lindamente ao que o futuro nos trouxer. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, e temos eu acho que de louvar também, quer dizer, às vezes tenho uma atitude muito crítica com esta imersão no mundo digital e redes sociais, mas a verdade é que também traz muito de positivo neste tipo de movimentos, não é? Dar-lhes uma força e uma dimensão. Eu acho que acelera também o processo em muitas destas causas. Sim, obriga tudo, desde as empresas aos indivíduos, a terem uma transparência diferente. Sim. Porque existe um histórico e não é só isso, não é? As marcas, por exemplo, não podem dizer uma coisa e amanhã dizer outra. Basta haver alguém a protestar. É importante que as marcas se cheguem à frente e a forma como elas lidam com os percalços de caminho acaba por dizer mais do que quase os produtos ou como agem quando tudo corre bem. Sim, completamente. Pronto, e no meio disto tudo há uma série de benefícios também por se adotar este posicionamento, não é? Por ser mais aberto e mais sólido em termos da forma como se define o propósito e se ativa o seu propósito. Eu acho que retirava daqui pelo menos 3 grandes vantagens ou 3 formas de retorno que as marcas podem retirar. Por um lado, uma maior identificação, uma maior relevância para os consumidores, não é? Uma ligação mais emocional, mais autêntica. E depois a forma como isto permite construir, criar uma reputação mais forte, ter maior credibilidade e consequentemente haver maior confiança por parte de quem contacta com a marca. Depois também menos permeabilidade a ataques ou a desaires em termos de relações públicas. E por outro lado também eu acho que, voltando ao exemplo da Procter, um maior envolvimento. Quando tu te identificas, quando sentes que estás a trabalhar com um impacto social, ambiental, positivo, acabas por estar mais envolvido, mais entregue, mais dedicado. Vestes a camisola, não é? Exatamente. Vestes a camisola de outra maneira. Sim, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que para qualquer pessoa ou empresa que tenha uma equipa com quem trabalha, a motivação da equipa é das coisas mais importantes e mais difíceis de gerir, por um lado, porque às vezes são as mais pequenas coisas
que destroem por completo a motivação da equipa. Sim. E às vezes são coisas absolutamente simples e que não implicam um investimento enorme de orçamento que fazem com que a equipa esteja mais motivada. E isso também me parece interessante, exatamente como tu dizias, quando a equipa veste a camisola de uma forma diferente. Sim, contribuir para um bem maior, não é? Esse sentimento de construir algo positivo, algo maior. E agora acho que gostávamos também de saber qual a opinião dos nossos ouvintes, como é que sentem esta questão do propósito no negócio, têm um negócio com propósito, como consumidores, como fazem essa escolha. Contem-nos tudo que nós adoramos. Sim, não se esqueçam de contactar-nos através do correio normal, não é? O carteiro toca sempre 2 vezes, na Anita. E agradecemos desde já à Paula Santini também pelo comentário no último episódio, sobre o ócio, pelo seu testemunho tão pessoal e que nos tocou o coração. E já sabem, sempre que vos apetecer, a Anita está de braços abertos, mais de ouvidos talvez, para ouvir os vossos comentários e opiniões e partilhas. Sim, obrigada. E também queremos agradecer a toda a gente que partilha os episódios com as suas redes. Por favor, continuem a fazer isso, porque é assim que nós chegamos a mais ouvidos. Obrigada. A Anita regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa, menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou em facebook.com/Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_billy e Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e instagram.com/alice_in_wonderlands. Obrigada, Eli, por esta conversa e até breve. Até breve.